Eu sou Marcos Faber e você está conectado ao História Livre na aula de hoje, Árvores genealógicas. O que são, para que servem e como fazer uma. Senta aí que a aula já vai começar. Árvores genealógicas são representações gráficas, espécies de desenhos, de uma genealogia e servem para mostrar as conexões familiares entre os indivíduos nela representados. Árvores genealógicas contêm o nome, em alguns casos a data de nascimento e morte e até a fotografia das pessoas ali representadas. Quanto mais informações tiver uma árvore genealógica, mais ela pode dizer sobre a família nela retratada, como por exemplo a semelhança de traços físicos entre seus parentes e a origem étnica ou nacional de uma determinada família. Entretanto, o uso de árvores genealógicas serve para provar a ancestralidade de qualquer indivíduo e podem ser utilizadas inclusive pela medicina, para o estudo e tratamento de doenças genéticas e hereditárias. A expressão árvore genealógica se dá pelo motivo de que ela realmente se parece com uma árvore, onde os galhos e ramos são formados pelos antepassados da pessoa nela retratada. Como exemplo, exponho a árvore genealógica de Bruce Wayne, mais conhecido como o personagem fictício Batman. Bruce Wayne é descendente de Thomas e Martha Wayne, casal que foi morto quando Bruce ainda era uma criança. A morte dos pais de Bruce já foi amplamente retratada nos quadrinhos e, claro, também no cinema. A mãe de Bruce era filha de Roderick e Betsy Kane, herdeiros de uma antiga aristocracia de Gotham. Por falta de informações sobre esse ramo da genealogia de Bruce, infelizmente ela é interrompida por aqui. Já ao lado paterno, possuímos mais informações. O pai de Bruce era filho de Laura e Patrick Morgan Wayne, importantes membros da alta sociedade de Gotham City. O avô de Bruce era filho de Alan e Catherine Vander Wayne, casal que teve importante papel na construção da cidade de Gotham. Vários prédios históricos da cidade foram construídos a mando do bisavô de Bruce. Por sua vez, Alan Wayne era filho de Dorothea e Solomon Zebediah Wayne. Solomon era um importante juiz e um dos fundadores da cidade de Gotham City. Foi o tataravô de Bruce que comprou a icônica mansão Wayne. Contudo, a árvore genealógica de Bruce Wayne não termina por aqui, já que o herói também possui filhos. Dois deles adotivos, Dick Grayson, mais conhecido como o primeiro Robin e que hoje veste o manto do herói Asa Noturna, e Tim Drake, o terceiro Robin, hoje conhecido como Robin Vermelho, e que também é filho adotivo do Morcegão. Mas não para por aí, pois Bruce também teve um filho biológico com Talia al Ghul. O menino recebeu o nome de Damian Wayne e é o atual Robin. Curiosidade, Damian é neto de Ra's al Ghul, um dos maiores vilões de Batman. Ao observarmos a árvore genealógica de Bruce Wayne, percebemos que os dois lados de sua família são formados por importantes membros da sociedade local, o que nos faz compreender que a importância de Bruce para a sociedade local não ocorre somente por causa de sua riqueza, mas pelo grande prestígio de seus antepassados e, claro, de sua família. Uma árvore genealógica também pode ser representada de cabeça para baixo, ou seja, partindo de um indivíduo como a raiz da árvore até todos os seus descendentes alinhados nas inúmeras ramificações. Esse tipo de genealogia chamamos de árvore de geração. A diferença entre uma árvore genealógica e uma árvore de geração é que a primeira parte de um indivíduo para seus ancestrais, ou seja, os que viveram antes dele, enquanto a segunda parte de um indivíduo para sua descendência, ou seja, para os que viveram depois dele. Como exemplo de uma árvore de geração, cito o caso do personagem bíblico Noé. Segundo a Bíblia, Noé, junto com sua esposa, seus 3 filhos e respectivas esposas, foram os únicos sobreviventes do dilúvio que arrasou com a população mundial. Lembra da história? Pois é, a partir dos filhos de Noé, Jafé, Sem e Cã, a terra foi repovoada. Jafé teve por filhos Tubal, Meseque, Tiras, Magog, Madai, Javã e Gomer.
Jacã teve 4 filhos, Put, Misraim, Cuxi e Canaã. Enquanto isso, o primogênito e herdeiro de Noé, Sem, teve por descendência Lud, Assur, Elão, Arfaxade e Arã. A partir deste ponto da genealogia, as atenções são voltadas para a descendência de Arfaxade, pois este homem teve por filhos Salá e Cainã. Por sua vez, Salá, o primogênito de Arfaxade, gerou a Éber. De Éber, aproximadamente 5 gerações depois, chegamos em Abraão, o patriarca de hebreus e judeus. Esta não é a única genealogia apresentada na Bíblia. Na verdade, as Sagradas Escrituras possuem muitas delas, normalmente sendo apresentadas para apontar os laços de sangue existentes entre os personagens nela representados. Obviamente, o motivo para isso está na necessidade de comprovar as linhagens familiares de importantes agentes históricos representados nos textos sagrados, assim como apresentar ao leitor a origem histórica, étnica e familiar dos povos da antiguidade, pois, segundo a Bíblia, os hebreus e, consequentemente, os judeus são os herdeiros semitas de Noé, pois são os descendentes de Sem, o herdeiro de Noé, o que para os judeus e, posteriormente, para os cristãos tem uma grande importância nas interpretações dos textos bíblicos e, especialmente, das profecias. Uma questão de muita importância que precisamos compreender é que árvores genealógicas se referem ao passado e às ligações existentes em uma família. O dicionário Michaelis conceitua a família como conjunto de pessoas, em geral ligadas por laços de parentesco, que vivem sob o mesmo teto, pessoas do mesmo sangue ou não, ligadas entre si por casamento, filiação ou mesmo adoção. Já o dicionário Roais afirma também que famílias formam um núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos, que compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária e estável. Em outras palavras, famílias são grupos de pessoas que vivem juntas em um mesmo espaço e que possuem laços afetivos. Bom, agora é hora de você realizar sua experiência, construindo sua própria árvore genealógica. Minha sugestão: produza uma árvore genealógica de sua família. Lembrando que família não precisa se restringir à genética. Portanto, você pode incluir em sua árvore genealógica as pessoas que vivem com você, mesmo aquelas que não têm o mesmo sangue que o seu. Mas claro, essa decisão fica a seu critério, já que a família é sua. Como material base para a árvore genealógica, você pode utilizar uma cartolina, uma placa de isopor, uma folha de ofício ou até mesmo seu caderno. E para ilustrar sua árvore genealógica, você pode colocar fotos ou desenhos das pessoas ali representadas. Outra coisa que seria interessante é colocar o ano e o lugar em que cada uma daquelas pessoas nasceu. Tenho certeza que você realizará um ótimo trabalho. Por enquanto era isso. Até a próxima.